Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um tema fascinante da medicina legal, as lesões por energia elétrica. Mas vamos fazer isso de um jeito um pouco diferente. Imagine um cenário. Um eletricista é encontrado morto ao pé de um poste. Ele tem uma marca estranha na mão e um ferimento na cabeça. A partir daí, como um perito começa a desvendar essa história? Foi o choque? Foi a queda? Um acidente ou algo mais? Exato. Nossa análise hoje se baseia em uma série de materiais de medicina legal e a ideia é focar nos pontos que realmente importam na prática pericial, sabe? Aqueles que decidem um laudo ou uma questão de concurso. Vamos deixar a física e a fisiopatologia um pouco de lado para nos concentrarmos nesse trabalho de detetive da perícia. Exatamente. A missão aqui é usar esse nosso caso hipotético para responder às grandes perguntas. Como diferenciar as lesões, o que o corpo nos conta na necropsia e, talvez o mais importante, como a cena do crime ou do acidente nos dá o contexto para dizer se foi acidente, suicídio ou, em casos bem raros, um homicídio. É um verdadeiro quebra-cabeça. Perfeito. Então vamos começar pela primeira peça desse quebra-cabeça, a tal da marca na mão do nosso eletricista. Como um perito pode ter certeza de que aquilo é uma lesão elétrica e não, sei lá, uma queimadura de cigarro ou de um metal quente? Essa é a primeira e talvez a mais crucial distinção. O que o perito buscaria é a clássica marca elétrica de Jelinek, que é tipo a assinatura da eletricidade artificial. Ela não se parece com uma queimadura comum, sabe? Certo. Tem características muito específicas. Um formato que pode ser circular, oval ou até estrelado, e uma textura dura, quase como couro. As bordas são um pouco elevadas e o centro é afundado, deprimido. Então, para a gente visualizar, não é como uma queimadura de fogão que fica vermelha ou com bolhas. Não, de jeito nenhum. É quase como uma lesão pálida, branco-amarelada, dura e afundada no meio, como se a pele tivesse sido cozida de dentro para fora naquele ponto. Exatamente essa imagem. E diferente de uma queimadura por chama que tende a subir, ou por líquido quente que escorre, né? Sim, A marca de Jelinek é localizada, pontual. Um erro comum, no entanto, é esquecer que em altas tensões o efeito Joule pode ser tão intenso que gera calor, então pode queimar também. gera calor suficiente para causar uma queimadura térmica extensa ao redor da marca elétrica. Aí a gente teria uma lesão mista. Aqui é onde fica bem interessante. E se nosso eletricista estivesse trabalhando durante uma tempestade? Como saber se foi o poste ou um raio que o atingiu? A natureza deixa uma assinatura diferente no corpo. Deixa, e é completamente diferente. Primeiro, a terminologia. Se o raio mata, a gente chama de fulminação. Se só causa lesões, fulguração. Fulminação e fulguração, ok? E a assinatura do raio é o sinal de Lichtenberg. São figuras na pele que parecem tipo galhos de árvore ou samambaias numa tonalidade arroxeada. É um fenômeno impressionante. Uma marca de árvore na pele. Isso soa quase poético. E ela fica para sempre? Não. E aí está um detalhe pericialmente crítico. O sinal de Lichtenberg é uma reação dos vasos sanguíneos da pele, um fenômeno vasomotor. Ele aparece cerca de 1 hora depois da descarga e some completamente em 24 horas. 24 horas. É muito pouco tempo. Pouquíssimo. Ou seja, se a perícia demorar a chegar, essa evidência fundamental pode simplesmente desaparecer. A distinção é clara. Jelinek para o fio elétrico, Lichtenberg para o raio. Ok, então no nosso caso, o perito encontrou a marca de Jelinek, mas a gente ainda tem outro problema, o ferimento na cabeça. Isso é fascinante, porque abre a possibilidade de o choque ter sido só o susto que o derrubou e a morte ter sido pela pancada. Como se separa uma coisa da outra? Essa é a pergunta de $1 milhão na perícia, né? A resposta está na análise das reações vitais. Reações vitais. O perito precisa dissecar as lesões e procurar por infiltração de sangue nos tecidos.
Se houver hemorragia ao redor da marca elétrica de Jelinek, isso prova que o coração estava batendo quando o choque ocorreu. Prova que a pessoa estava viva. Exato, estava viva. Agora, se a marca elétrica está limpa, sem sangue, mas o ferimento na cabeça mostra uma hemorragia intensa, a história muda. Provavelmente, o trauma da queda foi a causa da morte. Certo. Então, os sinais externos dão as primeiras pistas. Mas imagino que a história não acaba na pele, né? O que acontece quando o perito começa o exame interno do nosso eletricista? O que o corpo revela que pode mudar o rumo da investigação? O fascinante aqui é que os achados internos contam uma história precisa sobre a intensidade da corrente. Externamente, o perito procura a porta de entrada, a marca de Jelinek, e a de saída, geralmente nos pés, em contato com o solo. Certo. É possível até raspar a lesão de entrada e mandar para o laboratório, para encontrar vestígios do metal do fio, como o cobre, confirmando o contato. Mas é por dentro que as coisas ficam mais claras. E o que se encontra? A causa da morte está diretamente ligada à voltagem. E aqui temos algo que muita gente acha contraintuitivo. Espera um pouco, se me interessa. A gente tende a pensar que quanto maior a voltagem, pior para o coração, né? Sim, é o pensamento comum. Mas você está dizendo que não é bem assim. Que uma descarga de alta tensão frita o cérebro primeiro, enquanto a tomada de casa, de 220 volts, nos mata por asfixia. É isso mesmo? Exatamente. Em alta tensão, acima de 1.200 volts, como em torres de transmissão, a morte é cerebral. A descarga é tão violenta que causa hemorragias e um edema cerebral massivo. O cérebro é, desligado instantaneamente. Uau! Já em tensões médias entre 120 e 1.200 volts, que é a faixa da nossa rede doméstica, a morte é por asfixia. Asfixia. A eletricidade causa uma contração tão forte e contínua dos músculos respiratórios, a tetanização, que a pessoa simplesmente não consegue mais respirar. É o que chamam de morte por congelamento, certo? Não de frio, mas porque a eletricidade trava todos os seus músculos, incluindo o diafragma. A pessoa pode estar consciente, mas não consegue puxar o ar. Que agonia. É uma descrição muito precisa da sensação. E por fim, em baixa tensão, abaixo de 120 volts, a morte é cardíaca. Ah, aí sim, é o coração. Aí sim. A corrente é fraca demais para paralisar os músculos ou destruir o cérebro, mas é perfeita para desorganizar o ritmo elétrico do coração, causando uma fibrilação ventricular. O coração apenas treme, sem conseguir bombear sangue. Entendi. E além desses mecanismos, existe algum outro achado interno, tipo uma confirmação extra no cérebro de que a morte foi por eletricidade? Sim, existe um achado que, embora não esteja sempre presente, é muito valorizado, o sinal de Piacentino. É um pontilhado hemorrágico, minúsculos sangramentos, que aparecem no assoalho de algumas cavidades do cérebro, chamadas ventrículos. Sinal de Piacentino. Quando um perito encontra o sinal de Piacentino junto com uma marca de Jelinek na pele, o diagnóstico de morte por eletropressão fica extremamente robusto. Ok, então a necrópsia nos diz como a pessoa morreu, problema no cérebro, asfixia ou no coração. Mas isso ainda não responde por que ela morreu. Voltando ao nosso caso do poste, como a análise do local ajuda a diferenciar um acidente de trabalho de algo mais sinistro? É isso. A necrópsia te dá a causa médica da morte. A cena do evento te dá a causa jurídica. Um ambiente fala. Se o nosso eletricista está lá, sem luvas, sem capacete, com ferramentas inadequadas, a história grita acidente de trabalho. Entendi. Se ele está em casa e a fiação é uma gambiarra perigosa, aponta para um acidente doméstico. Mas se, ao lado do corpo, existe uma carta de despedida e um arranjo complexo de fios, a hipótese de suicídio ganha força. E claro, sinais de luta, desordem, portas arrombadas, tudo isso levanta a suspeita de homicídio. Certo. Então estabelecer o nexo causal, que é um termo que a gente sempre ouve, é basicamente provar sem sombra de dúvida que foi a eletricidade que causou a morte, e não a queda, um infarto prévio ou qualquer outra coisa. Exatamente isso. É conectar a ação, que é a passagem da corrente elétrica, ao resultado, que é a morte, excluindo todas as outras possibilidades.
No caso do nosso eletricista, o nexo causal só é firmado se o perito provar, através das reações vitais, que a marca de Jelinek foi produzida em vida e que a consequência daquele choque foi suficiente para matar. Sem essa ligação, o laudo fica fraco. Com todas essas peças do quebra-cabeça marca na pele, os achados internos, a análise da cena, como o perito finalmente bate o martelo? Como ele chega na classificação final de acidente, suicídio ou homicídio? Essa é a síntese, onde tudo se amarra. De longe, a causa jurídica mais comum é o acidente. A grande maioria dos casos de eletropressão é acidental, seja por negligência, imprudência ou um simples imprevisto. É o que se espera, né? Sim. A perícia do local geralmente confirma essa falta de intenção. E as outras possibilidades? Suicídio e homicídio são comuns? O suicídio por eletricidade é muito raro. É um método doloroso e incerto. Quando acontece, a cena costuma ser bastante clara, com bilhetes ou um aparato que não deixa dúvidas sobre a intenção da pessoa. Já o homicídio é raríssimo e extremamente difícil de provar. O grande desafio é que ele pode ser facilmente dissimulado como um acidente. E nesses casos de homicídio, existe algo que possa acender um alerta para o perito? Algum detalhe diferente? Sim, um cenário que merece atenção especial é o uso de eletricidade como método de tortura. Tortura. Nesses casos, o objetivo não é matar, é infligir dor. Então o perito pode encontrar múltiplas marcas de Jelinek em locais muito sensíveis como genitais, mamilos, boca. E um detalhe crucial, essas marcas podem não ter a metalização do fio, aquele vestígio de cobre que a gente mencionou. Por quê? Isso pode indicar que o agressor usou eletrodos encapados ou algum tipo de isolante. Um cuidado para não deixar prova material. É um sinal de crueldade e planejamento. Ok, antes da gente fechar, vamos fazer um resumo rápido com os pontos essenciais que quem estuda isso não pode esquecer. Vamos lá. Primeiro, o básico da diferenciação externa. A lesão na pele. Isso. Marca de Jelinek é a assinatura da eletricidade artificial. Sinal de Lichtenberg, com aquele aspecto de árvore, aponta para raio. Segundo, o que a necrópsia conta. A causa da morte está ligada à voltagem. Alta tensão, morte cerebral. Média tensão, asfixia. Baixa tensão, parada cardíaca. E o sinal de piacentino no cérebro é um coringa para confirmar o diagnóstico. Certo. Terceiro, a conexão dos fatos. O nexo causal. A chave é procurar a reação vital, o sangramento, na lesão elétrica. É isso que prova que o choque aconteceu em vida e foi a causa da morte, e não um trauma associado, como uma queda. E por último, o veredito. A classificação jurídica. Acidente é o mais comum. Suicídio e especialmente homicídio são raros e dependem totalmente da investigação da cena e das circunstâncias. Certo. Para garantir que tudo isso ficou claro, preparei um desafio final. 5 perguntas rápidas no estilo que cai em prova. Preparado? Manda. Primeira, um corpo é encontrado em campo aberto após uma tempestade, com lesões cutâneas de aspecto arboriforme e arroxeadas. O que temos aqui? Fácil. Temos uma fulminação se a descarga foi fatal e o sinal característico é o de Lichtenberg, a assinatura da eletricidade atmosférica, o raio. Perfeito. Segunda, na necrópsia de uma vítima de choque em uma tomada de 220 volts, qual é a causa de morte mais provável que o perito vai encontrar? Morte por asfixia. A tensão de 220 volts está na faixa média, que causa a tetanização dos músculos da respiração, paralisando-os. Exato. Terceira, voltando ao nosso caso. Um eletricista é achado morto ao pé de um poste. A necrópsia revela a marca de Jelinek na mão e um traumatismo craniano fatal. Para afirmar que a morte foi por eletropressão, o que seria indispensável provar? Seria indispensável provar que a lesão elétrica, a marca de Jelinek, tem sinais de reação vital, como infiltração de sangue. Isso mostra que o choque foi o evento primário que levou à queda e não o contrário. Sem reação vital, a causa da morte é o trauma. Muito bom. Quarta pergunta. Qual a grande importância de encontrar o sinal de piacentino no cérebro durante uma necrópsia? Ele funciona como uma forte confirmação do diagnóstico de morte por eletricidade.
especialmente naqueles casos em que os achados externos são discretos ou a marca de Jelinek é difícil de identificar. É um reforço importante para o laudo. E a última para fechar. A presença de múltiplas marcas elétricas na região genital e oral de um cadáver sem vestígios de metal é mais sugestiva de qual causa jurídica da morte? Sem dúvida, homicídio, provavelmente com emprego de tortura. A localização das lesões em áreas tão sensíveis e o cuidado em não deixar vestígios metálicos são indicadores fortíssimos de uma ação intencional, cruel e planejada. Essa análise deixa muito claro como o trabalho pericial é complexo, né? Um quebra-cabeça montado com peças da biologia, da física e da análise de cena. Vai muito além do que a gente vê na superfície. Com certeza. E isso me leva a uma reflexão final. Diante de casos cada vez mais sutis, onde as lesões podem ser ambíguas, vale pensar no papel das novas tecnologias, como a virtópsia, autópsia virtual por imagem ou análises químicas mais avançadas poderiam, no futuro, nos dar um diagnóstico de certeza sobre a vitalidade de uma lesão elétrica. Eliminando as ambiguidades. Exato. Como poderíamos eliminar as dúvidas que hoje ainda desafiam a perícia tradicional? É uma fronteira do conhecimento que está sempre se expandindo.